tudo ali gravada. Caso a gente esqueça alguma coisa, vai ali e assiste a aula novamente. Então, facilita muito essas aulas gravadas. Estou baixando aqui a atividade do segundo ano que eu passei. Muitos alunos que eu estou vendo hoje não estavam na aula passada. Então, vou fazer a correção dessa atividade agora com vocês, tá? Para a gente poder avançar. Então, deixa eu só abrir aqui, porque eu não tenho mais nada no meu computador. Aí, tudo eu estou buscando aqui no WhatsApp, no arquivo do WhatsApp. Aí, eu baixo para poder apresentar para vocês. A sorte é essa, que tem muita coisa que eu enviei no WhatsApp e no e-mail. Porque eu perdi tudo eu perdi. Deixa eu ver aqui, cadê meu downloads aqui? Aqui. Aí tem muita coisa que eu ainda estou instalando. Aqui, banco de questões. Eu vou salvar essa atividade aqui como PDF, que eu tenho como escrever em cima dela, que é um aplicativo que eu tenho que é muito bom, que ele nos permite dar uma aula como se fosse uma aula presencial de quadro. Só que eu tenho que salvar em PDF. Deixa eu só fazer isso aqui bem rapidamente. Salvar, ok. Imprimir, na verdade, Ctrl+P. Vou imprimir em PDF aqui para poder abrir e compartilhar a tela com vocês. Aí eu faço a correção, tiro a dúvida de vocês, se ainda está alguém com dúvida, e aí eu quero, daqui para o final da tarde, todo mundo mandando essas atividades para mim respondida. Deixa eu colocar aqui, atividade segundo ano. Eu já mandei. Tem uns que já mandaram, mas não todos. Atividade segundo ano foi arcos e ângulos. Arcos e ângulos, para eu saber. Pronto. Deixa eu salvar aqui. Aí eu vou abrir ela novamente aqui. Porque se eu abrir num formato Word, ele não vai deixar eu fazer o que eu quero fazer. Então, peraí, deixa eu abrir aqui meu aplicativo, que eu baixei, tive que baixar esse aplicativo muito bom. Eu até coloquei lá no grupo dos professores, porque sempre que alguém quiser usar, ele simula um quadro. Aí você pega a atividade, que eu vou pegar agora, vocês vão ver. Tem alunos que já conhecem, que eu já dei aula com ele. Aí eu vou compartilhar agora a tela com vocês, já está aqui. Quem não estiver visualizando, me avisem, ok? Vou compartilhar agora, vou dar um zoom aqui. Vou botar aqui, deixa eu dar um zoom. Essa foi a atividade, tem todo o conteúdo das 2 aulas, né, passadas, de 2 semanas, eu acho. Eu quero encerrar, tá? Só que para encerrar, tem coisas que ficou faltando eu explicar para vocês. E para não perder tempo explicando, eu vou direto para o exercício, porque eu respondendo um exercício com vocês, eu consigo explicar o conteúdo ao mesmo tempo. Então, vamos lá, essa aula aqui termina de 10h20. Então, sem mais demoras, vamos então aqui. De acordo com o texto explicativo, resolva as questões abaixo. O que é um arco de circunferência? Eu venho aqui e procuro no texto o que é um arco, que eu expliquei, tem nas aulas anteriores. Teve aula que eu não consegui gravar porque eu estava no celular, aí no celular não tem como eu gravar, mas tem aulas anteriores aí que eu explico isso aqui bem direitinho. Então, um arco de circunferência, tá? Ele vai ser, cada uma, então você vai copiar isso aqui, cada uma das partes em que uma circunferência fica dividida por 2 de seus pontos distintos. Então, você pode colocar isso aqui como resposta, então, do número 1. Então, essa aqui é a resposta do número 1. Essa aqui é a resposta do número 1. Gente, me dá uma licençazinha bem rapidinho aqui, eu já volto, tá? Só um momentinho. Tá. Mãe, faz um cuscuz aqui para a Marial, colocar uma caixeira aqui para ela. Ela tá dando fome, ela está com fome. Ai, vamos falar da minha irmã. Fica a boa para a Marial. Tem outro na minha geladeira.
Gente, desculpa, tá? Desculpa, porque minha bebê tava chorando ali, eu fui ajudar ali, ver o que estava acontecendo. Voltei. Então, essa é a resposta do número 1. Vamos, então, para o número 2, tá? Alguém não entendeu, pessoal, o que é um arco de circunferência? Não entendi. Beleza. Quem não entendeu, por favor, se pronuncie, tá? Fale, porque não tem como eu saber se vocês não falarem. 2. Quanto mede o ângulo central e o arco determinado por ele? Observe que esse 2, ele está perguntando duas coisas. Quanto mede, deixa eu pegar aqui a canetinha novamente, então são duas perguntas. Primeiro, quanto mede o ângulo central e depois, e o arco determinado por ele? São duas respostas aqui, então eu vou lá no texto novamente e vou ver onde está falando de arco aqui, ângulo central. Vamos lá. Tá aqui, ó. A medida do ângulo central alfa é igual à medida do arco por ele determinado sobre a circunferência, ou seja, é só isso aqui, ó. Então, a medida do ângulo central porque ele é originado no centro da circunferência, e o arco determinado por ele, que é a abertura, tem a mesma medida. Então, aqui é a resposta do número 2. Já estou aí fazendo a correção juntamente com vocês. Então, essa aqui é a questão, o número 2, a resposta. 3. O que é um ângulo central? O que é um ângulo central? Vamos lá voltar no texto. Um ângulo central, aqui. É isso aqui, ó. Ângulo central. Vou marcar aqui para vocês. Deixa eu pegar novamente aqui o meu marcador de texto. O ângulo central, pessoal, é aquele cujo vértice é o centro da circunferência, tá? Correspondente a cada arco tomado. Essa aqui é a resposta 3. Então, aqui é o 3. 4. 4. O que é um ângulo inscrito e quanto ele vale? Então, são duas perguntas. Primeiro, o que é um ângulo inscrito e quanto ele vale? Eu vou lá no texto procurar essa informação. Ângulo inscrito, tá aqui, ó. Deixa eu pegar o marcador de texto de novo. Ângulo inscrito em uma circunferência, ele vai estar aqui, ó. Ele é esse cara aqui. Temos o alfa, tá? Que é essa letra grega aqui, alfa. E temos o ângulo inscrito. É o ângulo com vértice sobre a circunferência. Então, olha só, esse outrozinho, esse outro ângulo que está aqui, ó, tem um alfa, que é o central, e tem esse outro representado pela letra B, mas não é a letra B, é uma letra B diferente, porque é uma letra grega, tá? Chamada beta. Então, beta vai ser o nosso ângulo inscrito. Então, o ângulo inscrito é aquele cujo vértice, que é a ponta, que é a quina, está em cima da circunferência, como vocês podem ver aqui na figura. Então, esse é o ângulo inscrito. E quanto ele vale? Ele vale, a medida do ângulo inscrito é igual a metade da medida do arco por ele determinado sobre a circunferência. Ou seja, ele vale a metade do ângulo central. Ele vale a metade do ângulo central. Então, essa aqui é a resposta 4. Então, aqui está a resposta 4 para vocês. Então, tá tudo aqui no texto. Então, quem não fez, corre e faça para me entregar isso hoje, viu, por favor. 5. Quanto mede um ângulo inscrito em uma circunferência? Quanto mede um ângulo inscrito em uma circunferência? Essa aqui, em uma semicircunferência, tá? Semicircunferência. Vou lá no texto. Aqui, ó. Ângulo inscrito em uma semicircunferência é reto, tá? Ângulo reto, pessoal, é aquele ângulo de 90 graus. Então, quando você tiver a metade de uma circunferência, porque a semicircunferência é a metade dela. Então, deixa eu desenhar aqui para vocês. Então, você tem uma semicircunferência, que é a metade dela, e vai ter um ângulo. O ângulozinho aqui inscrito, tá? Que tá até aqui na figura, esse ângulozinho, ele vale 90 graus, que é um ângulo reto. O famoso ângulo reto. Então, aí tá a resposta da questão 5.
tá? Então, ângulo inscrito em uma semi, não é a circunferência toda, é a metade dela, é 90 graus. Então, essa aqui é a resposta de número 5. Cadê minha... Tá aqui, vou mudar a cor da minha caneta. Então, é aqui a resposta do número 5. Até o momento, alguma dúvida? Não. Não, né? Então, eu estou explicando o conteúdo e resolvendo o exercício ao mesmo tempo. 2 em 1 aqui, viu? 6. O que é um setor circular? Para um texto. Setor circular está aqui, ó. Vou pegar um marcadorzinho de texto. Setor circular é uma região interna. É como se fosse uma fatia de pizza, em outras palavras, da circunferência determinada por um ângulo central e é chamado de setor circular. Acho que eu tenho a figura aqui, deixa eu ver. Aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, é a pizza, pessoal, é uma fatia de pizza. Eu comparo muito a circunferência com a pizza. Então, se eu pegar e fatiar essas fatias nessa pizza, eu vou ter o setor circular. Então, é uma região plana, interna, como vocês podem ver aqui, ó. Tá? É uma fatinha de pizza. Só que vocês não vão colocar isso lá na resposta, né? Vocês vão colocar o que está escrito aqui, tá? Então, setor circular é uma região interna, a circunferência, determinada por um ângulo central, né? Observe, ó, que tem um ângulozinho aqui, que é o ângulo central, bem na ponta aqui do centro, tá? Então, é isso que vocês vão copiar lá na questão 6. Então, essa aqui é a resposta da questão 6. Questão 6 está aqui respondida. É uma região interna, a circunferência, determinada por um ângulo central, que é chamado de setor circular. Ok? 7. Quais são as unidades de medida de arcos e ângulos? Nós sabemos que dentro da circunferência nós temos os arcos que formam os ângulos, e cada um tem uma medida, tá? Então, vamos olhar aqui, ó, unidades de medida, deixa eu marcar aqui com o marcador de texto. Unidades de medidas de arco e ângulos. Ó, nós temos aqui 2 unidades que nós vamos trabalhar, tá? Quando a gente for falar de ângulos dentro da circunferência, nós vamos trabalhar com grau. Grau é a primeira medida e radiano, tá? Aí, o que é cada um deles, certo? Grau é um arcozinho unitário, ó, gente. Tá até aqui o desenho, ó. São fatias bem pequenininhas de pizza, tá vendo? Fatias bem pequenininhas. É como se eu pegasse o setor circular e fatiasse ainda mais. Então, cada milímetrozinho aqui, cada fatia dessa bem pequenininha, equivale a 1 grau. Aí nós temos 1 grau, aí vai 10, 20, 30, 40 e assim vai, né? É como se fosse a régua. E aqui, gente, ó, na nossa régua, não tem aqueles tracinhos maiores, né? Que tem os números maiores, e tem os pequenininhos, que a gente chama de milímetro. Então, aqui, ó, ele só tá marcando os maiores. Mas entre um e o outro, tem os menorzinhos, tá? Cada um desse é 1 grau. Então, o grau, ele é um arco, tá? Unitário porque vem de 1, e ele equivale a uma fatia da volta completa da circunferência. Então, ele equivale aqui, se eu fosse representar na forma de fração, a 1 sobre 360, tá? 360 é uma volta completa na circunferência em graus, e cada grauzinho é uma parte dele. Então, é 1 sobre 360 da circunferência, ok? E o grau, ele possui parênteses. Ele possui parênteses, não, ele possui parênteses. Ele possui parênteses primos, tá? Próximos, que são submúltiplos, minuto e segundo. Assim como a hora. A gente tem a hora, a gente tem 1 minuto e o segundo. O grau também. O grau aqui, a gente vai representar a nossa hora, e nessa hora tem minutos e segundos, que depois isso vai ficar mais claro nos exercícios que a gente vai fazer com relógio. Vamos fazer vários exercícios com relógio, tá? Mas beleza, então temos aí grau, radiano, e o radiano, o que é? Radiano é cujo comprimento é igual ao comprimento do raio. Então, o radiano, ele está relacionado ao raio da circunferência. Então, quanto equivale 1 radiano? 1 radiano é a medida de um arco cujo comprimento é igual ao raio, tá? Então, aqui nós temos o comprimento desse arco aqui, como vocês estão vendo na figura, tá? Arco é essa distância aqui que está em vermelho, ó, tá? Essa curvatura aqui é o arco, é como se fosse o seu diadema, como se fosse o arco aí que as meninas usam na cabeça, né? Eu tô até sem o meu aqui. Mas o arco é o arco
na circunferência, mas ele tem o formato de um diadema, tá? E o arco que a gente usa aqui para prender os cabelos. E no raio, é esse comprimento que sai do centro e vai até a outra extremidade da circunferência, a gente chama ele de raio. Quando o comprimento desse arco é igual ao comprimento do raio, nós temos aí um radiano, que é a medida desse ângulo que está aqui dentro, que vocês estão vendo. Então, esse ângulo que está aqui dentro é um radiano, é a medida desse arco, cujo comprimento é igual ao raio, tá? É, assim, muita informação, mas quando vocês forem fazer exercício, vocês vão ver que isso aqui é bem facilzinho, tá? Mas, infelizmente, eu tenho que passar pela a definição formal para vocês, tá? Então, o que é que vocês vão colocar aqui? Quais as unidades de medida de arcos e ângulos? Eu já falei aqui da medida do ângulo, então vocês vão colocar o seguinte: o ângulo, vou colocar aqui, vou escrever, tá? Questão 7. Questão 7. Vocês vão colocar assim: arcos e ângulos, né? Vocês vão colocar ângulos. Os ângulos, vou colocar 2 pontinhos aqui. São medidos em radianos, que eu já expliquei o que é. Radianos. Essa é a resposta do 7. E em graus. Aí eu vou ver aqui a questão do quanto equivale o arco, né? Eu respondi quanto equivale o ângulo. E o arco mede quanto? Deixa eu ver se eu coloquei aqui nesse texto, senão eu vou acrescentar. Deixa eu ver se ele está falando. Aqui ele fala só do ângulo, mas o comprimento do arco tem outro valor. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Já tá, vamos ver aqui embaixo. Eu não coloquei, eu esqueci de colocar, tá? Mas eu coloco agora para vocês. E o arco, pessoal, o comprimento do arco, tá? Comprimento do arco, que a gente chama de L, né? Que eu expliquei a aula passada, a gente chama de L, que é o arcozinho, é o diadema. Ele é medido em unidades mesmo de medida, tá? Metros, centímetro, e por aí vai. Ok? Então, esse comprimento aqui é o comprimento que a gente já usa no dia a dia da gente. Metros, centímetros, quilômetros e por aí vai. Então, são duas respostas que vocês vão colocar. Primeiro, as unidades de medida dos ângulos, como os ângulos são medidos, eles são medidos em radianos e graus, e o comprimento que a gente chama de L é metros, centímetros e etc. Tá bom? Eu não coloquei aqui no texto, que eu não estou vendo, mas depois eu vou lembrar de acrescentar aqui nesse material de vocês. Então, 7 já foi, grau e o que é radiano eu expliquei aqui em cima, né? O que é um grau? Aí que já é a resposta do 8. Então, você vai copiar isso aqui. O que é o grau é só copiar isso aqui. A resposta do 9, o que é radiano, você vai colocar só isso aqui. Até o ponto. E tá aqui a correção e tudo respondido da atividade que eu passei para vocês. Dúvidas? Não. Não, né? Aí, deixa eu só falar aqui, correção feita, exercício pronto, mandem as fotos no meu privado quem não me mandou. E quem mandou e errou alguma coisa, façam as correções. Quem está levantando a mão, por gentileza, fica à vontade para falar. Letícia? Sou eu. Eu aqui. O Oi. 7 vai ter que ser, tipo, 2 respostas, é? O 7, ele tá perguntando duas coisas. Eu vou marcar para vocês que coisa é. Olha só. Quais as unidades de medidas de... Aí entra português aqui, viu? Isso aqui é interpretação de texto. Ó. Ele está perguntando de arcos e de ângulos. Então, são duas coisas que ele está perguntando. E esse I aqui é uma soma, são duas coisas. Ele quer saber quanto é que é medido o arco e quanto é medido o ângulo. Aí, por isso que eu dividi aqui. Medida de ângulo é isso aqui que eu coloquei. E a medida do comprimento do arco, que ele também pede, é isso aqui.
que eu coloquei aqui embaixo. Ok? Então, são duas respostas. Então, quando vocês estiverem lendo alguma questão de matemática, se atentem para isso. Então, o português aqui é fundamental para a gente entender o que a questão está pedindo. Mais alguém? Não? Então, deixa eu ver o que está faltando eu falar aqui para vocês. Então, esse material já está lá no grupo para vocês. Quem não estiver abrindo por algum motivo, não está conseguindo abrir, me comunica no privado, que aí eu posso estar tirando print ou até mandando em outro formato para vocês, porque eu acho que eu mandei em Word. O Word e PDF, vocês têm que ter o aplicativo do Word ou o PDF para conseguir abrir, tá? E para a gente finalizar esse conteúdo aqui, para a gente poder ir para o próximo, eu falar do comprimento total de uma circunferência que está aqui embaixo no texto. O comprimento C, a gente chama de C, tá? Porque tem a ver com a circunferência. O comprimento C de uma circunferência de raio R é igual a 2πr. Aí deixa eu explicar o que é comprimento, tá? Comprimento vai ser a distância, como vocês sabem, mas ele recebe também outro nome. Deixa eu pegar aqui. Comprimento é a mesma coisa que pode ser o perímetro também, tá? Perímetro, para quem não sabe, é a soma dos lados. Não confunda, pessoal, quanto vale uma volta completa em graus em uma circunferência, uma volta completa em uma circunferência em graus, tá? Uma volta completa, ela equivale a 360 graus. Não confunda a medida em graus de uma volta completa com o comprimento. São duas coisas diferentes. Comprimento é a distância. A distância vale quanto? A distância é dada por essa formulazinha aqui, ó. 2 que multiplica π, que multiplica r. 2 que multiplica π, que multiplica r. Essa é a fórmula do comprimento. Porque muitas vezes eu posso perguntar, quanto é que vale uma volta completa em uma circunferência? O comprimento, né? Quanto é o comprimento de uma circunferência? Aí alguém coloca lá 360. Eu não estou pedindo quanto é que vale em graus uma volta completa. Eu estou pedindo quanto é que vale o comprimento. Então, são duas coisas diferentes que eu queria destacar aqui. Então, é bom deixar isso bem amarradozinho, copiar essa observação. Se não puder copiar agora por algum motivo, assiste essa aula depois e faz as anotações necessárias no caderno para vocês não misturarem as coisas. Beleza. As medidas, sim, outra coisa. Eu falei aqui que uma volta completa em graus é 360. Nós também temos uma volta completa em radianos, tá? Então, em radianos, vou marcar aqui com o marcador de texto. Em radianos, deixa eu tirar isso aqui daqui. Em radianos, uma volta completa é 2π. 2π é uma volta completa em radianos. Deixa eu passar esse carro. E em graus é 360. Como eu acabei de dizer, os nossos ângulos dentro da circunferência, eles são medidos em radianos e são medidos em graus. Então, temos que trabalhar e vamos trabalhar com essas duas unidades de medida para ângulos. Ângulos, certo? E aqui eu tenho duas circunferências aqui, vou até aumentar aqui o zoom. Eu aumentei demais. Então, aqui você tem duas circunferências, ó. Uma toda medida, todos os seus ângulos medidos em radianos e o outro em grau, tá? Aí eu vou pegar aqui e destacar para vocês os mais importantes para a gente saber quais são, que são as extremidades. Então, eu vou desenhar, tá? Vou desenhar aqui para vocês verem. Deixa eu pegar aqui. Acho que eu vou pegar um preto mesmo. Vou pegar aqui vou tentar, tá? Desenhar aqui em mão livre. A circunferência, pessoal, ela é dividida em 4 eixos principais, em 4 setores principais. Então, você divide aqui ela no meio, tá? Não vai estar perfeito porque eu tô fazendo aqui com o mouse.
Então, nós temos a primeira fatia, a segunda, a terceira e quarta. Então, aqui é a primeira fatia, segunda fatia, terceira e quarta. E aí, em cada fatia dessa, em cada extremidade, nós temos ângulos principais que são medidos em graus e em radianos, que eu vou dizer agora para vocês quais são, tá? Então, deixa eu pegar uma cor aqui diferente, ó. Então, daqui para cá, observe, daqui para cá, nós temos a formação de um ângulo reto, tá, gente? Isso aqui equivale a 90 graus, ok? Então, aqui vale 90 graus. Aqui equivale a 90 graus, que é esse L aqui que foi formado, 90 graus. Aí a circunferência, observe que você vai ter 90 graus mais de uma vez. Você vai ter 90 graus aqui na primeira fatia, você vai ter 90 graus aqui na segunda fatia, você vai ter também 90 graus na terceira e 90 graus aqui na quarta. Então, é só somar de 90 a 90. Isso aqui é em graus, depois eu mostro como é em radianos. Isso aqui é em graus, tá? Então, 90 aqui, aí 90 mais 90, a gente sabe que é 180. 180 mais 90, 270. Eu tô falando em graus, tá? E 270 mais 90, nós temos, então, o final, que é uma volta completa, que é 360 graus. Então, isso aqui, se eu fosse dividir os eixos principais, é assim que a gente divide em graus, são esses ângulos importantes que são as extremidades. Então, 360 que é o final, 90, 180 e 270, tá? Que é o valor de cada fatia dessa, que vai dar 90 graus, só que eu vou somar esse 90 várias vezes até fechar a minha volta. Então, isso aqui é a medida em graus da circunferência dos ângulos principais, tá? E vai nos ajudar muito como bússola, como referência para a gente se localizar aqui dentro. Lembrando que aqui dentro eu tenho vários ângulos. Eu tenho um ângulo de 30. Ó, daqui, que aqui também tem um zero, tá, gente? Deixa eu colocar o zero aqui. Apagar esse 360, colocar ele um pouquinho mais abaixo. 360 ele finaliza aqui. Mas o início dele, né, o início mesmo, que a gente lê a circunferência nesse sentido, tá? A gente lê os ângulos nesse sentido, que é o sentido anti-horário, que depois eu vou explicar mais à frente para vocês. Mas o início mesmo começa no 0, 0, então tem um 0 grau. Esse 360 já é o final, já é quando fecha. Eu inicio no 0. Então, do 0 a 90, aqui dentro eu tenho um ângulo de 30, eu tenho um ângulo de 15, de 10, de 5, de 45, eu tenho vários ângulos aqui dentro. Mas é importante eu saber os principais para que sirva de bússola, para que eu possa me localizar aqui dentro. Por exemplo, para eu saber onde é que está morando o ângulo de 240. O ângulo de 240 mora onde, tá? Em qual fatia dessa circunferência? Ora, 240, ele vai estar nessa região aqui, ó. Deixa eu pegar. 240, ele está aqui dentro, nessa região, tá? Isso aqui nos ajuda muito. Então, 240 está aqui dentro, porque aqui é de 180 a 270. Então, 240 está aqui dentro. Só um exemplo que eu estou dando para vocês. Então, ele mora aqui dentro. O ângulo de 271 tá onde? Tá aqui. 271. Ele tá aqui na quarta região, tá? Que a gente chama de quadrantes. Cada fatia dessa é chamada de quadrantes. Temos o primeiro quadrante, o segundo, o terceiro e quarto. Então, 271 está aqui no quarto quadrante. Então, a gente vai aprender a se localizar dentro da circunferência. Por isso que é importante você saber os ângulos principais, que são os ângulos das extremidades, que nos ajudam, então, a descobrir onde estão os demais ângulos. Então, já falei disso aí em graus, agora eu vou mostrar a mesma coisa, utilizando agora em radianos, Então, deixa eu só, vou tentar, deixa eu ver se tem espaço aqui. Preciso de um espaço. Não queria apagar isso aqui, não. Acho que eu vou tentar fazer aqui em cima. Vou fazer aqui em cima para vocês. Aí, quem não copiou, não tem importância não. Assiste essa aula de novo e copia. Quem não teve tempo de copiar essa questão 7 aqui. Eu vou apagar só para fazer a outra circunferência,
Eu não quero apagar essa de baixo, para vocês verem a diferença de uma para outra. Tá vendo que no celular não tem como eu fazer isso, gente. Aí como é que eu vou ensinar matemática no celular? Não tem como, não. Tem que ter cálculo, tem que ter essa aritmética que eu tô mostrando aqui. Vamos lá, vou desenhar outra aqui. Que é a mesma circunferência, só que agora eu não vou medir ela em graus, eu vou medir ela em radianos, tá? Desculpem aí o desenho, mas isso aqui tô fazendo a mão livre, é só pra gente saber. Agora em radianos. Epa, radianos. Esse nome aqui é meio feio, mas tudo bem. Radianos. Então, aqui a gente tem até o desenho aqui, ó. Tá? A gente sabe que o final dele é 2π. Então, aqui no lugar de 360, eu tenho 2π. Deixa eu pegar uma cor aqui diferente. Então, aqui eu tenho 2π. Tá? Aqui, eu tenho a metade de 2π, representando 90 graus, tá? Aí alguém pode me perguntar, professora, e quanto equivale π? Π em graus vale 180. Então, π em graus, ó, vou até colocar aqui embaixo. Π em graus, tá? Não é o valor do π, porque o π, ele é 3, não sei o quê. É um número irracional que depois eu trago para vocês. Mas ele, em graus, ele equivale em graus a 180 graus. Isso é importante a gente saber essa relação, essa equivalência. Eu até coloquei aqui algumas equivalências para vocês, ó. Deixa eu marcar aqui com o marcador de texto. Ó, ele vale 180. Deixa eu passar essa moto. Oh, meu Deus. Então, π em graus vale 180. É por isso que 2π vale 360. Porque se você pegar 2... Cadê minha canetinha? Se você pegar 2, que é o que está aqui, e multiplicar por 180, você chega a 360. É por isso que 360 é igual a 2π em radianos. E é por isso que 90 graus equivale a π sobre 2. Porque se você pegar 180 e dividir por 2, que é a metade, né? Você tem 90 graus. Tá? Então, por isso que aqui em cima ficou π sobre 2 e aqui ficou 2π. 2π equivale a 360 graus. π sobre 2 equivale a 90 graus. Apenas π, a gente já sabe que é 180. E quanto é que equivale aqui em radianos 270? É 3π sobre 2. 3π sobre 2. Como seria a prova real disso? A prova real de 3π sobre 2. Ó. 3π sobre 2 é 3 que multiplica 180, né? Porque o π vale 180, dividido, então, aí por 2. Então, se você multiplicar 3 vezes 180, ou até melhor, né? Eu vou dividir logo aqui 180 por 2 para diminuir aqui meu cálculo. Então, deixa eu pegar outra caneta aqui. Se você pegar e dividir 180 por 2, dividir esses dois aqui, ó, dá 90. E 3 vezes 90, a gente sabe que na tabuada, 3 vezes 9 vai dar 27. Com um acréscimo de um zero, 270. Então, isso aqui é a prova real que o 2π, até escrevi, será que eu escrevi? Coloquei aqui não. Que 270 graus em radianos é 3π sobre 2. E aí eu tô mostrando por quê, tá? Tô mostrando a prova real por quê. Então, eu preciso ter esses valores decorados. Os valores em radianos dos principais, 2π, π sobre 2, π e 3π sobre 2. E aqui, 360, 90, 180 e 270. Se vocês esquecerem esse, através desse aqui, se você lembrar que π vale 180 graus,
Você lembrar disso, você consegue chegar aqui, você consegue chegar aqui e você consegue chegar aqui. Certo? Só se você souber esse aqui, quanto é que vale π. Π em graus vale 180. E tá aqui a divisão da sua circunferência. Observe que é a mesma circunferência, só que uma está sendo medida em radianos, que nós vamos trabalhar também, e a outra em graus. Tudo que está aqui nessa, está nessa aqui, não muda nada. Só que as medidas vão ser diferentes. Dúvidas, meninas, até o momento? Dúvidas? Não, não, né? Não. Beleza. Então, aqui desse conteúdo era esse que estava faltando falar, tá? Faltou algumas coisinhas que eu lembrei agora, que eu vou até anotar, tô sem nem a caneta eu trouxe, eu esqueci de pegar minha caneta. Então, eu tenho que lembrar, deixa eu anotar aqui no celular, de colocar nesse material ou no próximo material. Deixa eu anotar aqui, porque é muita coisa. O comprimento, que eu não coloquei aqui, que depois eu lembrei que não tá, que ele pode ser medido em metros, centímetros, milímetros, são as unidades que a gente usa hoje para medir. Então, o valor do comprimento, vou só anotar aqui para mim, tá, gente? Não vou esquecer de colocar lá, e essa informação vocês precisam ter. O comprimento de L, eu acho que foi só isso, porque essa parte aqui do 270, 3π sobre 2, que eu não coloquei nessa tabelinha aqui, não vai ter muita importância, porque você já tem um desenho dessas duas circunferências, aí aqui você tem, ó, o 3π sobre 2, na mesma posição de 270. Eles possuem a mesma medida, o mesmo valor, só que um é medido em radiano e o outro está em graus, tá? Então, essa aula aqui, esse conteúdo fechou esse conteúdo. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento dessa tela. E vou pegar aqui outro material. Eu tenho 8 minutinhos para terminar. Vou ver se dá tempo. Pelo menos para apresentar para vocês, tá? Só um momentinho. Professora, Oi. tô morrendo de cabeça, eu vou sair da aula, tá? Diga, meu amor, tá tão baixinho. Eu tô morrendo de cabeça. Tá, meu amor. Tá, meu bem, tá. Tá certo. Depois, quando você melhorar, manda as atividades para mim, tá bem, Samara? Tá, cheiro, melhoras. Tá, deixa eu só mostrar. Não vou nem dar mais conteúdo, para não deixar a cabeça de vocês aí com muita informação. Vou só mostrar. Eu acho que essa daqui. Ó. É essa? Não, não é essa. É essa aqui. Deixa eu voltar lá. Cadê? Só mostrar, gente. É essa aqui. Pronto, é essa aqui. Ó, o nosso livrozinho, né, que nos serve de norte, que é quando eu digito o conteúdo, que é importante, eu faço um resumo e coloco para vocês lá em PDF ou em Word. Então, é esse aqui, ó. Então, eu tenho mais um aplicativo para trabalhar com vocês. Tem alunos que já conhecem mais ou menos, porque eu já falei dele nas aulas anteriores, e o nosso livro, acho que é esse aqui. Deixa eu abrir ele aqui. Eu não estava conseguindo abrir no Google, no Chrome, né? Só que depois que o computador recebeu outro HD novo, até no Chrome ele está abrindo. Então vai ser bom, por quê? Deixa eu mostrar para vocês. Porque tem uns vídeos aqui do lado, ó. Ó, tem uns vídeos aqui que eu queria passar para vocês. Aí pelo Chrome eu acho que vai dar para vocês escutarem o som, o vídeo, né? Aí tem esse e tem esse aqui, ó, que é a trigonometria, né, que fala da circunferência relacionada a uma roda gigante e aos fenômenos periódicos. Aí depois, na próxima aula, com mais tempo, eu tento passar, reproduzir para vocês esse vídeo, tá? Então, o que vocês vão fazer hoje? Quem não fez, faça a atividade. Quem já fez e tá ok, dá uma olhadinha, só confere se tá tudo certinho, se faltou alguma coisa, se não tá nada errado. E agora eu vou para a nossa frequência aqui para a gente encerrar. Ah, cadê a frequência? Samara tava. Então tem Ana Carolina, Letícia Evelyn, Lucere, Sandra, que é a Alexandra, e Samara, que eu vou colocar lá, vou tirar um print aqui da tela.
Oh, meu Deus, apertei errado. Aqui. Print. Deixa eu colocar aqui. Aí, essa aula eu consegui gravar. No celular eu não estava conseguindo. Deixa eu colocar aqui presença. Também. Da aluna. Depois eu ajeito quando eu encerrar a aula. Depois que eu finalizar aqui com vocês. Gente, pergunta que não quer calar. Me dê o feedback da aula de hoje. O que é feedback? É a impressão de vocês, é o que vocês acharam. Foi boa. Deu para entender, assim, pelo menos alguma coisa? Foi boa, eu entendi. Eu entendi. Pronto. Aí, se for necessário, vocês podem assistir de novo. Eu demoro um pouquinho para postar no grupo, porque se eu passar o vídeo direto daqui, porque quando termina a aula aqui, fica no meu drive, no meu e-mail institucional. Se eu passar direto para o WhatsApp, como ele é grande, porque ele é quase 50 minutos de duração, que é a aula, o WhatsApp não comporta. Aí, o que eu faço? Eu jogo para o YouTube converte para mim, aí do YouTube é que eu passo para vocês. Às vezes demora um pouquinho, porque às vezes eu estou dando aula, não consigo fazer na hora. Aí geralmente eu coloco à tarde, mas eu sempre coloco as aulas gravadas. Então, quem não assistiu essa aula, algum colega de vocês, por algum motivo, né? De preferência, justifique no privado para eu poder abonar aí as faltas, né? E justificar com a direção da escola também. E aí pode estar assistindo a aula, fazendo atividade, no momento apropriado, que ele tiver com o celular ou com a internet. E quem já assistiu e já está sabendo e já está ok, aconselho que assista de novo. Veja o que não ficou claro, anotem, use o caderno de vocês. Deixem o caderno de vocês organizado com os conteúdos, façam os resumos. Depois que eu finalizar o conteúdo mesmo, eu vou ensinar vocês a fazer um mapa mental, para a gente poder fazer um mapa mental desse conteúdo. Eu vou tirar uma aula só para construir esse mapa mental com vocês, tá certo? E aí, de antemão, agradeço a presença de vocês, a participação nas aulas. Participem, gente, perguntem, não fiquem com dúvida. E quando vocês puderem, deixa eu escrever aqui no chat, eu já falei várias vezes, vou falar de novo. Depois eu vou pegar o conteúdo da gente e jogar ele na plataforma do Kahoot. Para a gente poder fazer tipo uma dinâmica, tá? Com os conteúdos. Deixa eu tentar dar mais conteúdos para vocês e ter tempo, né? Porque eu atrasei muita coisa minha nesses um dia aí que eu fiquei sem computador, então eu tô com demanda acumulada. Aí por isso que essa semana eu ainda não vou pegar o Kahoot. Kahoot eu pretendo pegar na próxima semana. Então, quem puder baixar, baixe no seu celular, por favor. Eu não vou prometer a vocês que eu vou usar essa semana, porque eu vou estar mentindo. Eu estou cheia de demanda. Olha, gente, quebra o computador, no celular você não consegue fazer. Eu preciso digitar, preciso fazer as coisas. Fora que eu já perdi tudo. Então, eu não sei como é que eu vou fazer. Então, estou um pouco atrapalhada, mas se Deus quiser, na próxima semana eu pego nesse Kahoot, tá? Aí, quem não tem ele ainda baixado, providencie para que a gente possa usar. Tá bom? Glória a Deus, Kahoot. Tá certo. Então, beijos! Boa aula aí, que eu não sei qual aula que vocês têm, mas boa aula, tá, gente? Foi um prazer. Tchau, tchau. Valeu, professor. Tchau. Beijo, 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 beijo.